na cabeça do jornalismo tupiniquim de quinta categoria. Né? Vamos lá, uma sabatina com o candidato a pré-candidato a prefeito vai perguntar sobre joia do Bolsonaro. O jornalismo está falido. Né? E aí levaram na cabeça, o cara está sabendo jogar. E está sabendo jogar de uma maneira muito inteligente, o Pablo Marçal. Ele sabe que ele precisa contar com o apoio do eleitorado de Jair Bolsonaro, que não está muito seguro, não está nada seguro no apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes. Então, Pablo Marçal parte para cima desse eleitorado e pode ter um resultado surpreendente. Tomara que ele consiga ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Tomara que o partido dele, no final das contas, na hora da homologação da candidatura, não rife a candidatura dele atendendo a outros interesses. O Pablo Marçal, no debate da eleição municipal de São Paulo, vai ser importantíssimo. Se vai ganhar ou não, é outro detalhe, mas ele está preparado para botar a polêmica, quebrar ali o gelo de um debate que pode ser uma polarização não muito inteligente entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Então, bem-vindo, Pablo Marçal. Meto o pau. Ô, Coronel, e no caso aqui de São Paulo, esse, desde o começo da campanha, foi o pior pesadelo do Ricardo Nunes, né? Que houvesse uma candidatura que representasse, de fato, a direita paulistana. Houve a tentativa de lançamento da candidatura do deputado Ricardo Salles, nosso parceiro aqui do Bradock, o Salles, não conseguiu viabilizá-la e o eleitor ficou órfão disso, né? O próprio Nunes manobrou bastante para que isso acontecesse, né? Para que o PL não lançasse candidato e o apoiasse, porque sabia que se surgisse uma alternativa para o eleitorado, estava praticamente dinamitada a candidatura dele. Com esse protagonismo do Pablo Marçal, será que o principal ameaçado é mesmo o prefeito? O Marçal vai se cacifando aí para, quem sabe, voos mais altos nessa eleição, Coronel? Pois é, você sabe que eu tinha a impressão, nessa direção do que o Darcio colocou, e até o Polon também, de nós estarmos falando de diversão e de nós estarmos falando do Padre Kelmo, ou até do Cabo Daciolo. Mas você sabe que várias pessoas me mandaram mensagens, porque conhecem a minha posição, eu sou muito cético em relação a esses outsiders que vêm, ele já se candidatou a presidente. Eu tenho uma posição um pouco reticente. Mas eu recebi uma série de mensagens me pedindo para assistir a entrevista na íntegra, tanto da Jovem Pan quanto essa lá da Folha UOL. E eu quero dizer, diante de todo mundo que me mandou mensagem, que eu, de fato, fiquei muito impressionado. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte: é alguém que não pode ser comparado com esses exóticos que nós já vimos no passado. Pelo contrário, ele chegou sabendo o que quer e sabe que tem condições de chegar ali ao segundo turno, e ele tem, inclusive, falado que nem chegará ao segundo turno, ele acha que ganha no primeiro turno. Independente se isso é uma técnica de retórica ou não, eu queria explorar alguns pontos. Primeiro, o que aconteceu no Mato Grosso do Sul, que o Polon está fazendo referência, a gente lembra que isso está acontecendo em várias partes do país. Eu lembro da nossa colega Cris Grêmio, por exemplo, lá em Curitiba, também com uma série de dificuldades de conseguir legenda. Nós vimos que essas articulações, olhando 2026, Polon, na minha percepção, é uma das grandes reformas políticas que nós teremos que fazer no país, ensinando o eleitor que o princípio da subsidiariedade é fundamental. A gente deveria estar pensando o país da esfera da nossa família para a nossa cidade, dali para o nosso estado e depois para a União. E, no entanto, você vê que os caciques partidários não querem nem saber das cidades, eles já estão pensando nas articulações políticas de 2026, eles estão pensando em Brasília, eles não estão pensando nas cidades. Então, esse tipo de entrada de um terceiro nome que vem colocar um pouco de tempero nessa disputa, eu quero dizer que eu acho muito boa. Agora, creio, inclusive, que essa oportunidade do eleitor de São Paulo experimentar o que é uma votação de 2 turnos, porque uma votação de 2 turnos, essencialmente, é o quê? É aquilo que a gente viu, inclusive, na França. No segundo turno, o que o Macron fez? Ele foi lá e se juntou com a extrema esquerda porque ele não queria deixar de jeito nenhum
o partido, né, da direita, que eles rotulam de extrema-direita, né, que, na verdade, a gente poderia considerar até uma direita, mas, digamos, ele não quis ceder esse espaço e se articulou com a extrema-esquerda. Então, o Reunião Nacional ficou na terceira posição. O que vai acontecer em São Paulo? O que eu gostaria de ver para a maturidade do eleitor de São Paulo é que usasse o instrumento dos 2 turnos. Vote no primeiro turno com convicção, de acordo com aquilo que você acredita, com os valores. Se você ficar bem impressionado com ele, ele trouxe o Felipe Sabará, por exemplo, que é alguém que eu tenho grande admiração, já vi o trabalho dele na época do Novo, depois o trabalho com o Tarcísio, conhece a população de rua de São Paulo, faz um trabalho social excelente. Eu comecei a ficar um pouco alerta. Depois eu vi alguns elogios até de parlamentares do PL mesmo, que tiveram que ser contidos ali, até com essa ressalva que o Polon fez, olha, não estou apoiando. E a gente vê muita gente, na verdade, dizendo o seguinte, olha, esse cara representa muito mais aquilo que eu gostaria de ver na disputa de São Paulo do que talvez alguém que articulou ali com o Kassab, que está pensando em 2026. Então, eu creio que é muito bem-vindo. Gostaria muito que tivesse outros candidatos como esse em outras capitais para quebrar essa lógica aí dos caciques partidários que já olham 2026 e atropelam as eleições municipais.